Olá, pensadores e pensadoras. Essa videoaula será sobre os sofistas, né? Afinal de contas, eles têm uma grande contribuição na filosofia. Apesar de receber grandes críticas, né? Principalmente dos filósofos clássicos Sócrates, Platão e Aristóteles, os sofistas eles deram a sua contribuição para a filosofia e, querendo ou não, eles foram importantes. O que a gente vai ver aqui nessa aula é a ideia do pensamento sofista, certo? Qual é a contribuição que eles têm para a transição de um momento da filosofia para o outro, pelo, pelos filósofos tidos com a base do pensamento da filosofia, né? Que é a tríade de Sócrates, Platão e Aristóteles, certo? Uma das coisas que a gente tem que colocar para entender os sofistas é que eles entram numa linha de pensamento que a gente pode chamar de ceticismo agnóstico. Afinal de contas, o que é isso, né? Vamos dividir. O ceticismo é uma linha de pensamento que duvida de todas as verdades. O ceticismo, ele não consegue firmar um argumento que para ele seja a verdade absoluta. Então, é característica do cético duvidar de tudo, né? Então, não existe verdade para o cético. E o agnosticismo, o agnóstico, ele se define como não ter capacidade para compreender a divindade. O agnóstico, ele duvida da divindade, duvida da capacidade de, de conhecer a divindade, né? Então, o ceticismo agnóstico é a capacidade de duvidar de tudo, inclusive da existência de Deus, pelo fato de que ele não tem a capacidade de conhecê-lo, certo? É bom a gente deixar um pouco claro para não confundir de que não é um ateísmo, né? O ateísmo é do grego a gente sabe que é negação e teísmo é Deus, né? É a divindade. Então o ateísmo ele acredita na não existência da divindade, né? Então, o ateísmo é uma coisa, certo? O agnóstico é outra. O agnóstico, ele acredita que não tem capacidade de conhecer Deus. E o cético, ele duvida de tudo. Então, a gente sabemos que os sofistas, eles são agnósticos e céticos. O que nos leva a já perceber uma coisa, que quando eles chegam com essas ideias na Grécia, né? Principalmente em Atenas, que é o lugar onde eles passaram mais tempo exercendo as suas funções, que logo depois eu vou falar para vocês quais eram essas funções. Quando eles chegam na Grécia e toda aquela discussão acontecendo, né, que a gente viu sobre os mitos, né, e o que vinha acontecendo desde a filosofia pré-socrática com os filósofos da natureza, né, percebemos que, pelo fato de que eles são agnósticos, né, de que não
têm a capacidade de conhecer a Deus e que são céticos, que duvidam de tudo, eles entram na linha também de colocar de lado toda a mitologia grega, né? Então, a linha de pensamento deles afasta o homem da crença na divindade. O que é interessante nesse momento é o seguinte: acontecia esse afastamento do homem das divindades através da natureza, só que os filósofos da natureza, estavam preocupados com a arqué, né? Com o princípio do cosmos, né? E toda aquela sequência de pensamentos que a gente viu na aula sobre os pré-socráticos. Os sofistas, eles não vão dar atenção a essa discussão, a esse debate sobre o princípio do cosmos. Talvez pelo fato de que eles são céticos, né? Então eles não vão acreditar em nada, então eles não vão qual é o princípio das coisas, e também como eles são agnósticos, eles não vão ver a capacidade de compreender os deuses, então eles acabam se voltando para os assuntos do cotidiano, os burburinhos que acontecem ali na ágora grega. E o que seria essa ágora, né, na Grécia Antiga? Basicamente é uma ideia de uma praça pública onde acontecia o comércio, onde acontecia a vida política e onde acontecia discussões a respeito do futuro da Grécia Antiga, né? Era ali onde começava a se estabelecer o conceito de democracia. Apesar de que você já deve ter visto nas aulas de história que a democracia grega não abrange toda, né, a população da Grécia Antiga. Tem alguns grupos, uns grupos fechados, um poder econômico e uma determinada idade para poder opinar sobre o futuro da Grécia Antiga. Mas é ali onde acontecem essas discussões que os sofistas eles vão ganhar destaque naquela comunidade, né? Naquele momento daquela cidade. Por que eles vão ganhar destaque? Olha só, o homem ideal, ele começa a ter as suas transformações, né? É interessante a gente ver de que como o momento histórico e como a vida política e as relações sociais, ela muda determinados parâmetros, né? Com os mitos, a gente tinha o homem ideal em Homero, né? Eu não sei se vocês lembram quando a gente falou rapidamente sobre a Odisseia e a Ilíada, né? A gente tinha o homem ideal, aqueles nobres guerreiros, né? A gente tinha o Aquiles, né? A gente tinha os semideuses, que no final das contas era a referência do homem ideal. Era o caminho a ser seguido, né? Era o ponto máximo e que o seu caminho ele era trilhado para chegar naquele auge, vamos dizer assim, de heroísmo, né? Só que aí os tempos vão mudando, né? E com toda essa discussão acontecendo em praça pública e com todo aquele fervor político acontecendo e as relações comerciais tendo uma engrenagem bem mais importante do que em outro momento, o ideal de homem passa a ser o homem que no cotidiano ele vence o discurso através da oratória, certo? E que isso fique bem claro que vai ser um dos grandes problemas dos sofistas, já que eles eram homens extremamente preparados para
a oratória. Então, nessa Grécia, né, nesse momento, onde todo esse burburinho está acontecendo e que o homem político, a vida pública, ela agora tem uma grande importância, bem mais do que os heróis de guerra que a gente encontrava nos mitos de Homero. O homem público, ele agora passa a ser o ideal de homem. Então, você ter o dom da oratória faz com que você ganhe destaque, né? Faz com que você venha a ser uma pessoa influente dentro do meio no qual você vive. E os sofistas, eles chegam em Atenas basicamente nesse período e eles passam a entregar, a ensinar o dom da oratória. E eles se alinham a grandes legisladores, né? Eu acredito que Protágoras serviu a um dos grandes da época, que era Péricles, não cantou, o rei, né? E ajudou ele a legislar algumas leis que, enfim, essa parte aí vocês perguntam ao professor de história. Vamos continuar aqui com a área da filosofia. Os dois sofistas que a gente vai dar destaque, né, é o que eu acabei de falar, né, que é o Protágoras e o Gorgias. Esses dois, eles têm um grande destaque, tanto pela influência que teve na vida pública e por defender uma ideia que relativizava todo o conhecimento. E relativizar o conhecimento não é visto com bons olhos pela filosofia, né? Já que os sofistas, eles iriam colocar de que mais importante do que conhecer, já que o conhecimento ele é relativo, ou seja, o que pode ser verdade para mim pode não ser verdade para você, como eles relativizavam o conhecimento, eles tinham uma proposta de que era mais importante convencer do que conhecer. E isso, para a filosofia, é um desacato ao conhecimento, né? Porque o conhecimento ele não serve para convencer, né? O conhecimento ele é real. A gente vê, por exemplo, atualmente, determinadas discussões sobre assuntos atuais, onde os discursos políticos fervorosos, eles têm a necessidade primeira de convencer, a necessidade de fazer com que você acredite naquele discurso, mesmo que aquele discurso seja uma inverdade, né? Então, para esse tipo de discurso, a gente pode dizer que você está sendo um sofista, ou você está se utilizando de sofismos para me convencer, certo? Então, os sofistas, com essa ideia de convencer ser mais importante do que conhecer, o que é que eles proporcionam? A arte da arete, que é a excelência na oratória, já que através da oratória podemos convencer. E convencer também é uma arte que os sofistas vendiam. E essa arte eles chamavam de erística. Erística nada mais é do que a arte de convencer. Então, é através da arete
e da erística, é através da arte da oratória e da arte de convencer, de que os sofistas eles vão ganhar destaque. Como é que eles funcionavam? Bom, uma coisa que a gente tem que agradecer aos sofistas é que eles são os primeiros pensadores que recebem para ensinar. Então, a semente do que um dia ia ser chamado de professor está nos sofistas, né? Então, eu vou deixar essa crítica um pouco de lado. Mas por que eles eram criticados? Pelo fato do seguinte, você era dono de uma parte lá, né? De uma daquelas cidades-estados, né? E você ali tinha os seus filhos, né? Que iriam dar continuidade àquele poder. Então, o que é que acontecia? Você contratava um sofista, esse sofista iria educar o seu filho para que quando ele chegasse em praça pública, na ágora, né, para quando ele estivesse lá, no meio daquelas discussões, ele se destacasse através da oratória e ele se destacasse por conseguir convencer as pessoas de que ele estava certo, né? Mesmo que não tivesse. Então, essa é uma das críticas que os filósofos vão fazer aos sofistas, né? Que eles não são filósofos, certo? Os sofistas, eles não são filósofos. Isso quem está dizendo é Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Eles vendem mentiras para convencer, né? E isso não é a ideia da filosofia, né? Que busca a verdade pela verdade, né? A tentativa de retirar o máximo de véus possíveis que nos afastem da realidade como é. Só que, para os sofistas, a realidade para mim é uma, para você pode ser outra, e como tudo era relativizado pelos sofistas, eles não viam nada demais de convencer de que a verdade deles era a verdade. Porque para eles era. O que era necessário apenas era convencer de que eles estavam falando a verdade, né? Então, desses dois sofistas que eu falei, que é o Protágoras e o Gorgias, temos duas frases que resumem um pouco essa ideia que eles tentavam de relativizar a verdade, né? Então vamos dar uma olhada. O homem é a medida de todas as coisas. Protágoras. Aí a gente tem a relativização de toda a verdade, né? Mais uma vez ele está dizendo aqui de que o que é verdade para mim pode não ser para você, e a sua verdade pode não ser a minha verdade, né? Quando ele fala de que o homem é a medida de todas as coisas, ele nem está generalizando o conceito de homem como humanidade, não. Ele está generalizando o conceito de homem como indivíduo, né? Ou seja, é no indivíduo que vive a verdade, né? Então ele está particularizando a verdade, o que é um contraponto da tentativa da filosofia de racionalizar a verdade. A partir do momento que racionaliza a verdade, ela se torna universal. Ela não faz parte de uma particularidade, né? A verdade ela é verdade em qualquer lugar do mundo e em qualquer lugar do universo. A gente sempre utiliza o exemplo dos números, né? Como exemplo de auge da verdade racional, onde 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer lugar do universo e para qualquer ser humano, né? Só que aí, né, vem um sofista e vai tentar relativizar de alguma forma essa verdade. Outra frase também muito conhecida, que também gera a mesma discussão, é a de Gorgias, quando ele fala
quando ele faz a seguinte afirmação: o que parece para mim é para mim, o que parece a ti é para ti. Bom, é basicamente a mesma coisa que a gente acabou de ver, né? É a tentativa de relativizar toda a verdade absoluta, certo? Então, essa é a ideia base para compreender os sofistas, né? Eles eram relativizadores da verdade e que vendiam o conhecimento, né, em troca da sobrevivência, sendo essa verdade verdadeira ou sendo apenas uma verdade conveniente, pouco importava para os sofistas, né? O que importava era fazer com que a verdade se relativizasse e que a partir disso eles pudessem sobreviver, né? Cobrando para ensinar essa arte da oratória e essa arte do convencimento, né? A arte da arete e a arte da erística, certo? É com essa ideia, né, que vocês vão se segurar para compreender o porquê de Sócrates, Platão e Aristóteles acabar fazendo uma grande crítica, né, a essa relativização da verdade. Mas sem esquecer de que é muito importante essa passagem dos sofistas pela filosofia, pelo fato de que agora a filosofia deixa de tratar de assuntos cósmicos, né? A filosofia agora deixa de lado a cosmologia e o princípio do universo e agora ela vai tratar de coisas do cotidiano, né? Por exemplo, a ética, a forma de agir. E aí talvez entramos numa discussão de que é certo pensar de que o que é bem para mim pode não ser bem para você. E dessa maneira eu posso agir de determinada forma que lhe faça mal, mas eu dessa maneira estava pensando que era bem, já que o bem para mim é relativo e o que é bem para você pode não ser bem para mim. A filosofia ela vai partir agora a fazer essas discussões de coisas antropológicas, né? Antropo de homem e lógica de estudo, né? De antropologia, do estudo do homem. A filosofia agora ela vai tratar das coisas do homem, né? E aí a gente vai ver isso melhor em Sócrates, quando a gente vai falar que agora a filosofia ela se torna humanista, né? Onde Sócrates ele vai tratar de assuntos ligados diretamente ao homem e deixar de lado mais o cosmos. Essa é uma contribuição dos sofistas que às vezes determinadas linhas de filosofia mais tradicionais tendem a apenas criticar, né? Tendem apenas a falar mal dos coitados dos sofistas, mas que eles deixaram essa contribuição tão válida para a filosofia. Né? Então, o pensamento sofista, caso alguma coisa apareça na frente de vocês, vocês agora têm a ideia de que o pensamento sofista ele tende a relativizar tudo. O termo sofista ele pode às vezes ser confundido ou utilizado como enganação, porque você se utilizar de sofismo nada mais é do que você convencer, né? E não está falando a verdade. Olha só. Vimos também de que eles são agnósticos, não compreendem a divindade. Também não diz que não existe, só diz que não tem condições de compreender. Vimos que eles são céticos, que duvidam de tudo e que trouxe discussões práticas para a filosofia no que se diz respeito à
as relações humanas no cotidiano. Percebemos de que eles são mestres na oratória e no convencimento. E uma última coisa que eu acabei de que não comentei, mas de que de forma discreta eles abrem um caminho para a filosofia discutir, né? Que a gente vai ver isso mais na frente quando chegar em Platão, mas só para deixar o gostinho, eles abrem uma discussão sobre se o conhecimento, se a busca do conhecimento é algo inato ao homem, ou seja, se é da natureza do homem estar o tempo todo construindo conhecimento, ou se o conhecimento ele é um fator social, ou seja, é porque o homem ele está em determinado momento, ele está em determinado caminho sem saída, que ele resolve buscar conhecimento para sair daquela. Ou se ele tiver tudo numa boa, ele tende a achar que ali o conhecimento já está satisfatório. Essa é uma discussão que a gente vai ver mais com Aristóteles e mais com Platão, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar sobre Sócrates, né? Que tem a sua máxima de que só sei, que nada sei, e toda a sua filosofia parte do princípio de que conhece a ti mesmo, certo? Então é isso. Faço anotações de vocês, um abração e fiquem na paz.